Glórias a Deus. Amém? Vê se está pegando bem, irmã. Irmã, está pegando bem? Tá certo. Então nós vamos ler hoje. Ficou bem melhor mesmo. Nós vamos ler hoje Isaías 52:6. O título hoje é João, o mensageiro do amor. Dou graças a Deus que o meu irmão Valdeci chegou mais cedo hoje. A sua esposa veio. Um dia ela virá e virá definitivamente. Tem algum que está nos visitando ou ainda está muito cedo? Tem algum visitante? Tem não. Se tivesse, seria a esposa do irmão, mas... E eu deixei minha Bíblia em casa, fiquei estudando numa Bíblia antiga, e aqui eu vi ligeirinho para botar em dias. Bem, 52:6. Porque eu li vários Isaías, mas não li esse. E este se tornou um dos principais versículos que nós escolhemos, porque fala de nós. O tempo da tarde haverá luz fala de nós, e também aquela expressão de Jesus, que também foi dito por Isaías, que o povo que habitava no lugar da sombra da morte, viu uma luz, é Isaías. E essa luz, ela se torna assim a nossa libertação. E isso comprova também com uma expressão que Isaías diz: o meu servo que é cego, o que não enxerga e que é surdo, porque não tinha ninguém que pregasse para ele, ele não via a palavra de Deus, era surdo. E era cego que não via as obras de Deus. Mas Deus prometeu. E volta a lembrar também uma coisa, aquele negócio que o pastor tem pregado, tem mensagem tremenda, graças a Deus. E até ele disse aqui um quadro que eu tomei para mim, quando ele disse: nós não podemos somente pregar, botar para que a turma não fique confiado, como aquela pessoa que diz: não, eu sou da mensagem, sou batizado, posso estar confiado. Mas nós não vamos pensar assim, não é verdade? E quando a Bíblia fala realmente aquilo que o pastor falou, que é para todas as nações, mas ele se refere mais ao seu povo, que ele até ameaça o povo de punir o povo, ameaça o povo de ser escravo, não é verdade? Como ele foi quem facilitou. Ninguém pensa que Babilônia veio assim, dizer: vou tomar o povo em escravidão para Babilônia. Aquilo ali foi Deus que incentivou, está entendendo? Porque ninguém queria obedecer, eu vou ensinar eles que eles não podem viver sem mim. E teve parte da Bíblia que eu marquei, mas eu não trouxe a Bíblia, porque eu vim me encontrar com a minha hoje, em que está dizendo: Senhor, porque tu nos colocaste em servidão, porque tu nos colocaste na mão do nosso inimigo. Porque, veja só, eles erraram, mas eles sabiam que ninguém podia fazer nenhum mal contra eles se Deus não permitisse. É por isso que eu digo: a gente, qualquer coisa que leva uma topada, foi o diabo. Qualquer coisa que tem uma doença, foi o diabo. Mas aqueles homens não oravam assim. Eles davam honra a Deus. Quantas vezes Davi disse: quebrasse meus ossos, Tu quebrasse meus ossos. Eu estou aqui, não aguento mais dormir, lavo o meu travesseiro com as minhas lágrimas, tudo, mas não deu. E nenhuma vez Jó mencionou o inimigo, nenhuma vez. Jó louvou a Deus e pediu a Deus misericórdia para que ele saísse daquela. Mas ele não disse: Deus me deu e o diabo levou. Disse? Deus deu e Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Então o diabo fica sem honra. Sem honra o diabo fica. Outra coisa, eu estava dando um tempo para chegar mais gente. Outra coisa que eu vou dizer a você é que Deus, o diabo, aliás, o diabo tem um ódio muito grande de Deus e do povo de Deus, mas ele é covarde. Ele é covarde, o diabo.
Isso é bom para a gente saber disso, que o diabo é covarde, ele não suporta a gente adorar a Deus. Ele nunca enfrentou Deus. Mas ele acusa todos os dias a nós. Ele acusou o sacerdote Samuel, acusou, eu falei sempre dele aqui, Zacarias e tantos outros. Mas na cara de Deus mesmo, ele nunca enfrentou Deus. Na oportunidade que ele teve de enfrentar Deus, ele ficou se tremendo de medo. Ficou dizendo, por que vieste para nos atormentar? Ó Jesus, Filho de Deus vivo. Não é chegada a nossa hora ainda. Quer dizer, ele sabia que chegava uma hora para ele, não é verdade? Não é chegada a nossa hora ainda. E depois, até para ele entrar nos porcos, precisou Jesus autorizar que ele entrasse nos porcos. Então ele não pode fazer nada. Então aquele negócio de Babilônia tudinho, que ele sofreu tudinho para aprender, por isso que tem aquele hino, ó Jerusalém, por que deixaste de adorar? Porque ele deixou de adorar. Obrigado, meu irmão. Sendo servido pelo Senhor, isso é uma honra para mim. Então, ó Jerusalém, por que deixaste de adorar? Então Deus permitiu que ele levasse para Babilônia, tanto é que Deus disse o número de anos, são 70 anos de cativeiro. O falso profeta, querendo passar por bonzinho, dizer que Deus é bonzinho, não, só são 2. E resultado, quem sofreu por isso. Então, quando acontecer alguma coisa conosco, tem umas opções. Ou Deus permitiu para a gente nos consertar, ou Deus nos permitiu para a gente vencer o diabo. Entendeu? Essas opções. Ou para ele nos consertar, ou para ele vencer o diabo. Então, nunca devemos dar honra ao diabo. Senhor Jesus, me perdoe porque eu falhei, eu estou sofrendo agora. Alivia esse sofrimento sobre mim. Me ajude para eu voltar a ser um teu servo fiel e verdadeiro. Entendeu? E se você achar que não fez nada e está sofrendo, Senhor, eu estou sofrendo porque eu estou cumprindo aquilo que o Senhor disse que aconteceria, que no mundo nós teríamos aflições. Então, dá-me um bom ano para vencer, para dar um testemunho do Senhor, vencendo mais uma vez ao Satanás. Amém? Então, vamos agora ler Isaías 52, 6. Vou pedir, por favor, que a igreja fique em pé. Desculpa eu ter demorado um pouquinho com vocês em pé, mas o Espírito Santo está aqui age diferente dessa igreja, que o pessoal fica de pé na pregação e nos cânticos. Então vamos lá, 52, 6. Diz assim: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Você já sabe o nome de Deus? Amém. Pergunta aos judeus, você sabe o nome de Deus? O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, nós sabemos, é Alá. Outro diz Jeová, Adonai, né? Elohim. E são nomes de Deus, são nomes gloriosos de Deus. Mas Deus queria revelar coisas mais intrínsecas, mais avançada, mais gloriosa. Quando Deus queria, ele não queria. Cerrava os ouvidos e não ouvia o que Deus falava. E matava os profetas de Deus. Ele não ouvia o que Deus falava. Não, nós já temos um Deus chamado Alá, chamado Jeová, chamado Elohim, chamado Adonai. Mas Deus disse, o meu povo saberá o meu nome. Então, gente, nós temos um privilégio tão tremendo. Deus não prometeu destruir a gente, não. Não prometeu vingança contra nós, não. Porque Ele tem a gente como se fosse uma pessoa inocente, embora que nós somos falhos. Quando Ele viu no sentido de justiça, Ele não viu nenhum puro sequer. Mas quando Ele olhou com a misericórdia e viu que os corações dos gentios eram o coração tendente a ter uma fé perfeita, aí ele anunciou logo aos seus discípulos: bem-aventurado aqueles que não creram, que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, veja só, aí ele foi avançando até chegar a Isaías 52, 6, aí mandou Isaías dar essa nova mensagem, embora que tem várias mensagens de Isaías baseadas nisso. Então, veja só,
o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que digo, eis-me aqui. E quem está se apresentando com ele aqui, não é verdade? É o Deus da glória. Então tem outra leitura de Isaías, mas eu quero falar agora é de João. Nós vamos ler João, o Evangelho de João. João capítulo 1. João, que é depois de Lucas e antes de Atos. João capítulo 1. Veja, tudo que eu estou falando é sobre a graça e a misericórdia de Deus. Então, capítulo 1, versículo. Nós vamos ler o versículo de 1 a 5 e depois de 10 a 13. João capítulo 1. Então, vamos lá. No princípio era o verbo palavra, não é isso? E o verbo estava com Deus. E quem era esse verbo? Era Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. O quarto. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, está vendo? Pois que o meu povo que não enxerga vai ver a luz, meu povo que é surdo vai ouvir o som, que até eu errei no dia de dizer, meu povo que é mudo, não muda que não fala, ele era surdo. Veja só, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. É aqui onde tem a concordância aqui com Isaías, em vários lugares. Mas não quero ler agora não, para não atrapalhar. Agora vem o 10º. Diz assim: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqui eu falo para meus irmãos, que eu tenho falado, citar irmão mais uma vez, a irmã Janta, eu digo que ele mostra que ele é Deus, aqui está em João, e diz que o mundo foi feito por ele, quando lá em Gênesis, diz que foi Deus que fez o mundo. Em Isaías 44, 25, se não me falha a memória agora, que diz, eu sozinho fiz o mundo. É 44, 24, eu sozinho fiz o mundo. E aqui está dizendo que quem fez o mundo foi Deus, mas aqui João está dizendo que foi Jesus Cristo, certo? Ele estava do mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Deus se fez carne e habitou entre nós. Agora nós vamos deixar os irmãos entrarem, vamos orar, e depois nós vamos abrir em 1 João, que já é perto do fim da Bíblia. 1 João. Capítulo 2. 1 João, mas vamos orar. Orientar que nós vamos orar. Quem entrou agora, nós vamos ler 1 João, capítulo 2. E
é uma dica que eu dou. Quem chega assim meio retardatário e quer saber os versículos, só é assistir a parte que perdeu e anota os versículos. Eu gosto de só dizer muitos versículos, porque aqui não é uma pregação. Aqui é um estudo e mostrando os detalhes. Mostrando detalhes. Não sou como o pastor César, que tem capacidade de pregar sobre todas as eras numa pregação só, porque também só usa a parte principal, só o cerne. Ele só usa o cerne. Mas aqui nós estamos aprendendo porque isso aconteceu. Se a gente olhar só o cerne das 7 eras, a gente não vai entender o livro que o irmão Branham recebeu de Deus para nós gentios, que são as 7 eras. Quem não tem, faça por onde adquirir ali, que não é caro não, parece que é R$10, se faz memória, ou 15. Né? Aí você vai conhecer tudo aquele, vocês devem valorizar muito. Os bons valorizam muito um livro chamado Alma, que não tem sentido na Bíblia, mas nós temos que valorizar que este livro foi o complemento que Deus mandou para nós, para a gente ver que nós somos privilegiados. E para nós não foi oferecido castigo, para nós foi oferecido que a gente se converta e viva para Deus e evite as coisas que está lá mostrando em Atos 15, que é para a gente evitar, como animal sufocado, evitar comer o sangue, evitar prostituições e adultérios e outra coisa. E ele chega até a dizer, pela linguagem de Pedro, dizer que nós gentios devemos ser tratados com todo o respeito. E anuncia ao mesmo tempo que como é que diz, o trono de Davi está caído. Ele vai se recuperar agora, que chegou o tempo dos gentios, e do tempo dos gentios também seria chegado o tempo dos judeus. Está lá em Amós 9, 11 e 12, falando sobre os gentios. E no final, 14 e 15, fala dos judeus, no mesmo livro de Amós. Isso tem vários outros livros. Então, Deus dá essa explicação para a gente, para que a gente cada vez mais o adore e o sirva, porque a nossa redenção se aproxima. Aleluia! Glórias a Deus! Vamos lá começar dando uma salva de palmas para este Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então agora vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, nós te damos graças pela tua misericórdia. Estamos aqui agradecidos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu. Nós falhamos, nós pecamos, como aquela criança, como dizia um hino aí, que da noite faz o dia, depois que fez a manhã, está sorrindo de alegria, porque nós fazemos as nossas coisas, porque a carne é fraca, nós falhamos, mas nós temos um Deus que nos livra e purifica todo pecado, inclusive o teu servo João, que era o profeta mensageiro do amor. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se caírem em alguma transgressão, temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa de uma mamãe dizer para o filho: meu filho, não faça coisa errada, mas se você fizer, não minta para a mamãe, não minta para o papai, porque a gente está aqui para ajudar você a se recuperar. Amém? Que isso fique nos nossos corações. Senhor Jesus, abençoa-nos, ó Pai, para que possamos nos portar como crianças. O Senhor nos comparou como crianças. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Amém? Aleluia. E comparou também com Israel, Jesus. Pode sentar, irmão, já. Comparou ali com Israel. Israel. Quantas vezes, Israel, eu quis te recolher. Jerusalém, obrigado. Eu gosto assim mesmo. Eu disse Israel, mas eu falei, né, Jerusalém, que é a capital mais importante para os judeus. E Trump, que significa trombeta,
Deus usou como uma trombeta, viu? Aquilo não pensa que aquilo é coincidência, não. Deus usou ele como trombeta e disse: a capital de Israel será Jerusalém. Amém? Porque a gente não sabia, não, mas tem que ter a concordância entre países. E não gostaram. Estava Tel Aviv, que é uma cidade que é quase como a Sodomita. Tel Aviv. Mas ele disse, é Jerusalém, que é justamente a ânsia dos judeus. E hoje é Jerusalém, inclusive ele colocou no governo dele aqueles homens que ficam nas nações, esqueci o nome agora. Embaixador. Ele botou logo embaixador em Jerusalém. Então, ele causou uma grande satisfação ao ministro, primeiro-ministro e a outros governos lá de Israel. Então, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te recolher debaixo das minhas asas, vós que praticais iniquidade, ou seja, vós que matais os profetas e apedrejar aqueles que são enviados. E quantas vezes eu quis te recolher debaixo das minhas asas, como a galinha recolhe os seus pintinhos. Então chamou o povo de Jerusalém de quê? De crianças. Agora, a gente às vezes lê as coisas e não olha entre linhas. Quantas vezes Jesus Cristo foi pregar para Israel? Quantas vezes? Jerusalém. Não tinha pregado nenhuma vez. Então, até quem crê em Trindade, veja aí. Ele diz quantas vezes, ou seja, né, milhares de centenas de vezes, né, Elvis? Quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas, na minha proteção, Jerusalém, tu não quiseste. E ninguém apareceu, então, Senhor, a gente está conhecendo o Senhor agora. Entendeu? Quantas vezes? Ele podia dizer, não, nós estamos conhecendo o Senhor, agora a gente conhecia você, ou o Senhor, sei lá, como um carpinteiro. Quantas vezes eu quis, Jerusalém, e não quiseste. E Jesus estava falando ali, diretamente para ele pela primeira vez. E Jesus chorou, e foi para o Monte da Oliveira e chorou, porque ele já estava vendo que no ano 70 ia haver muita morte. No ano 70 ia ser uma fome tão grande que uma mãe fazia acordo com a outra. Hoje a gente mata o meu filho e a gente come. Quando chegar na outra vez, a gente mata o teu filho. E teve um momento, a cidade sitiada, ninguém saía, ninguém entrava. Veja, que maldição, pastor, você tem até pregado sobre maldição. Veja que maldição caiu, porque Jesus não disse no sentido de maldição, mas disse no sentido de, como é que chama, chamamento de atenção. Eu quero, de alerta, eu quero te acolher como uma galinha recolhe seus pintinhos debaixo de suas asas. Tu não quiseste, Jerusalém. Quando aquela mulher estava chorando pelo sofrimento de Jesus, sofrimento tremendo, chicote, sangue descendo, tudo acontecendo contra o nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Foi que Jerusalém disse, chorai mais, mulheres, chorai mais por mim, que eu estou sofrendo. Foi isso? Não foi isso não, né? Filhas, e tratou como crianças também. Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmos e vossos filhos, porque dias virão em que se dirão bem-aventurada aquela que não deu filho ou aquela que não amamenta. O sofrimento era grande. A mãe magra, passando fome, chegava a hora do parto, dava luz, e agora? Comeu o quê? Eu não sei em que foi, se foi nesse mesmo tempo em que o general Túlio cercou a Jerusalém, ou foi em outra ocasião, que disse que tinha gente comendo até
Cocô de pombo. Não tem isso, né? Cocô de pombo. Já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar. Que a turma comprava com dinheiro, que eles tinham dinheiro, mas não podia comprar. Comprava cocô de pombo para assar e comer. Então, veja só. Quando eu acho uma coisa assim difícil, eu escrevo nessa parte branquinha da Bíblia o nome. Então, gente, veja todo o esforço que Deus fez por nós. E nos tratando como crianças. Nos tratando como crianças. Como a menina dos seus olhos. Mas o que ele tratou com mais efusividade e com mais glória foi quando ele nos chamou, irmã Dilene, de irmãos. Eu não tenho vergonha de chamá-los de irmãos. Ele criou até um nome para ele que não era usado para ele. Ele era chamado de unigênito ou de primogênito? Unigênito. Por quê? Porque ele era o filho único de Deus, né? Mas quando ele juntou-se conosco, olha a expressão que ele usou, ele será chamado o que é a mesma coisa, por isso é também primogênito, não é verdade? Quer dizer, ele é chamado primogênito por conta de nós, porque Deus fez ele o primeiro entre os irmãos. Agora, veja outra coisa gloriosa, o primogênito da pessoa humana era aquele que nascia primeiro e tinha as regalias. Tinha regalia porque ele nasceu primeiro, irmão e irmã. Tinha regalias. Mas nessa vez agora, ele passou regalia só para ele ou para todos? Hein? Não tenho medo, não. Para ele ou para todos? A regalia. Você que é como é que diz? Aquele negócio que acerta. O GPS, eu chamo ela de GPS, que pode ter uma reunião em qualquer lugar. Quando chega, ela está lá primeiro. Então, veja só. Primogênito ali, porque o primogênito é aquele que é o primeiro, é aquele que tem direito às regalias, primeiro. E Deus tomou de alguns, como nós sabemos, tomou do primeiro filho de Jacó, para dar ao último filho de Jacó, que era José. E tomou de Saul para dar a Jacó. Né? Tomou dos irmãos de Davi, ou do primeiro irmão de Davi, para dar para Davi primogenitura. Mas em relação a nós, ele ficou só com a primogenitura ou estendeu a todos nós? Amém? Vamos dizer, ele estendeu a sua primogenitura a todos nós, de maneira que somos todos primogênitos em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Somos todos primogênitos em Cristo Jesus. E temos Bíblia para mostrar que isso é verdade. Temos Bíblia. Ele fez de nós a sua noiva. É uma parte, casou conosco. Essas coisas que Abraão casou com a irmã. Esse negócio tinha sentido, você olhar bem, que quando Abraão queria que Saul não é Esaú, casasse também com uma parente, ele casou logo com duas, não foi parente, foi aquelas mulheres cananeias, que era o povo amaldiçoado. Agora, quando ele mandou Jacó, ele disse, vá procurar uma esposa entre a sua parentela. Não é verdade? Isso com Jacó. Mas ele já tinha dito para Isaac também, busque na sua parentela. E então Jesus buscou a noiva em quê? Buscou a noiva no meio de quem? Dos estranhos ou da parentela, você? Parentela. Você não sabe, mas você, se Deus viu você casando com o seu noivo lá, que parece com um jogador antes da seleção, se você viu casando com ele, se Deus viu, então Deus já sabia, vocês iam ser uma só carne. Com Jesus Cristo, era o único que podia fazer isto. Não é só uma carne, mas é um só.
é espírito. É um só espírito. Por quê? O trigo caindo na terra e morrendo, ele vai dar muitos frutos, muitos triguinhos. E toda aquela semente que veio de outra, quem está alterando agora é o homem, que bota aquele negócio de transgênito, né? Aí altera e só faz mal ao povo. Mas quando é natural, não. Plantou na terra, a natureza da terra dá a mesma qualidade que é do fruto que deu origem. Então, por isso, nós somos chamados todos de Cristo Jesus. Quando ele entregou, quando ele cumpriu tudo, que ele subiu ao céu, e que alguém podia pensar que ele tinha desaparecido, ele estava vivendo em todos. Quando alguém quisesse ver a Jesus, estaria vendo qualquer um daqueles que estavam ali. Isso é tremendo, se a gente pensar bem, isso é tremendo. Tanto é que uma coisa, só quem podia ter era o Senhor Jesus Cristo, que era a plenitude da divindade. Ninguém, nem Pedro, nem João, ninguém podia ter, só quem podia ter era Jesus Cristo. Mas nós vamos também poder ter essa plenitude da divindade e ficar conhecedor da altura, da profundidade, da largura e do comprimento. Só quem pode ter esses conhecimentos é o único glorioso Deus, chamado Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. É o único que tem, e Ele vai passar isso para nós. Se existisse uma criança assim, ela saberia tanto quanto um pastor ou qualquer um outro. Porque é Jesus Cristo na vida dela. Amém? Isto é maravilhoso. E até eu sempre escutava o pastor falar sobre a natureza da alma, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E então tem a alma, que é a natureza, o espírito é a natureza da alma. Aí o pastor deu um exemplo muito bom, que às vezes eu ficava naquela luta, como pode ser? Aí ele disse, você planta um pé de milho e um pé de cana na mesma terra, estrumada, o mesmo estrume para ele, sendo tratado, regado do mesmo jeito, estou até aumentando um pouquinho, tudo. Mas quando eles frutificarem, a cana dará cana e açúcar. O limão, ele usou o outro, foi o limão. E o limão na mesma terra, no mesmo estrume, sendo aguado do mesmo jeito, vai dar o ácido cítrico. Não é verdade? Vai dar o ácido cítrico. Então, a terra é o estrume. Aí, quando a gente escuta uma palavra que às vezes não está entendendo, a gente começa a orar a Deus no dia sem querer, sem a gente nem perceber, Deus manda. Aí Deus mandou, eu fiquei vibrando com aquilo ali, gostei bastante. Então eu fiquei pensando, quando plantaram, eu estou saindo um pouquinho, mas está dentro do mesmo assunto, né? Quando plantaram trigo no campo, veio o inimigo, plantou o quê? Joio. Aí, quando ambos cresceram, disseram, vamos arrancar. Aí o Senhor disse, não. Você pode arrancar um trigo, pensando que está arrancando, desde que frutifiquem. Olha aí, deixe que o Espírito alimente a alma para você conhecer. Porque senão, ai do pobrezinho de Paulo, que tinha sido arrancado. Então, o que é que a Bíblia diz? Que ambos os pés foram abençoados com chuva e com o sol. E o oxigênio, é claro, né? Mas, quando eles frutificaram, a natureza do espírito daquele trigo produziu trigo, mas a natureza que estava dentro do pé de joio produziu joio. Está vendo? Aqueles filhos, a descendência de Caim, plantados na mesma terra, nasceram do mesmo jeito que nasceu qualquer um outro. Mas a natureza fez dos filhos de Caim ser abomináveis e querer destruir os seus irmãos, o irmão que eu digo carnalmente falando. Mas
o seu espírito, quando eles iam assistir uma mensagem que Jesus estava falando, se reunia, ficava tudo falando pelo canto da boca. Olha aí, dizendo isso, esse homem não é de Deus. Você viu o que ele fez? Ele curou no sábado. Você viu o que ele fez? Ele fez aquilo outro. Então, é a natureza, é a expressão que estava dentro dele, o espírito da natureza da alma, certo? Então, produzia isto. E ele veja, porque tem que ser a natureza mesmo. Porque como é que Jesus estava ali como lá na última? E ele está aqui dizendo, só que pode perdoar pecado é Deus. Olha para aí, são impostor dizendo que está perdoado o pecado. Aí Jesus não viria de jeito nenhum pelo balbuciar de suas palavras. Mas Jesus disse, ei, quem está razoando vocês, hein? Que o Filho do Homem não tem poder para perdoar pecados? Pois o que é mais fácil é dizer, sou perdoador do pecado, ou levanta, toma tua cama e anda. Aí virou-se para o moribundo e disse, levante-se, tome sua cama e vá-se embora. Todo mundo glorificou a Deus. Eles saíram com o rabo queimando, botando o rabo, feito cachorro vira-lata, dizendo, esse homem tem que morrer. O homem está trazendo luz, trazendo saúde, trazendo essas coisas maravilhosas. Este homem tem que morrer. Ele é um perigo para a nossa religião. Olha aí o que a religião faz. Religião é desgraça, irmão. Jesus tirou os dele que estavam dentro da religião. Aí ele saía agradecendo a Deus. Que milagre eu vi, que milagre. Opa aí. E aí o outro dizia assim, e eu vi, ele salvou uma mulher corcunda, dia de sábado, sendo dia de sábado, ele salvou a mulher corcunda, a mulher se endireitou. Aí um que não estava lá disse, e ela se endireitou, ficou boazinha, mas não é de Deus. Lembre que o Satanás, ele corta na igreja. Nós passamos um período destes. Eu estou dizendo que nós passamos. Conversar aqui com qualquer irmão, eu sou uma serva de Deus, isso aqui lá, você é batizado, sou meu irmão, eu sou batizado na Santíssima Trindade, porque ela não conhecia. Qual é o papel meu de alguma irmã? Aquilo ali, olha, eu vou lhe mostrar com carinho, está vendo? Mostrar aquelas partes que Deus disse que era o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não falou, como a irmã Jane fica dizendo para mim, mas Jesus não falou dizendo que era a Trindade, não. Ele estava revelando que ele representava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque está lá em Isaías, o Filho que nasceu, o menino que nos deu, foi conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Adonai, e El Shaddai, El Leão, tudo que se refere a Deus, estava naquele garoto que foi dado, menino, chamado o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esse foi o nome escolhido. E este é o nome que nos leva à glória. Este é o nome que perdoa nossos pecados. Ele é o homem que trata a gente com toda delicadeza, dizendo, são meus filhos. E ainda disse mais, eu casarei com eles. Ele vai ser minha noiva. Quem veio na outra semana viu quando eu falei, né? Nós somos a noiva de Cristo. Olha, Isaías 54, 5 diz, o Senhor é o teu marido. Agora veja, Isaías 62:5, abra a Bíblia aí e veja. Isaías 62:5. Foi 54:5, que ele é nosso marido. Agora 62:5. Quem achou que quiser falar alto, pode falar. Isaías 62:5.
Amém? Glórias a Deus. Vamos bater palmas, nós somos a noiva de Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Veja o que é, mais uma vez, aquilo que quando o pastor explicou, eu entendi bem melhor sobre a natureza da alma. Estava numa casa onde tinha umas 3 ou 4 irmãs, cada uma mais bonita do que a outra, cada uma mais pintada do que a outra, e ia chegar o filho do dono daquelas terras, e elas todas, numa linguagem mundana, se periquitaram todas, ficaram todas pintadas, usando short para mostrar as pernas, para atrair o dono, o filho do dono. E ele olhou, ele já estava enjoado de ver tantas mulheres expondo carne, mas não tinha caráter. Quando ele sai para tomar um vazio, ele viu uma menina humilde e lavando pratos para atender. Ele olhou, aí disse, boa noite ou boa tarde, não sei que horas era. Boa noite, por que você não está lá na festa? Não, eu estou aqui para lavar prato para ajudar. Aí ele disse, você é o que daqui? É empregado? Disse, não, eu sou prima delas, porque eu sou órfão, sou prima delas. E você não vai para a festa? Não, vou não, porque ali é para elas que são importantes. Eu já estou aqui, em outras palavras, de arrego, né? Mas eu gostei de você, sabia? Ela baixou a cabeça, na humildade dela, baixou a cabeça. Você sabia por que eu estou aqui? Eu ouvi dizer que o senhor estava atrás de encontrar uma mulher para se casar. Uma noiva, né, para se casar. Aí, e por que você não se preparou? Não foi para elas preparar? Disse, não, porque eu estou na minha função mesmo. Eu sou humilde e eu já agradeço estar aqui vivendo com a família dos meus pais. Você sabia que eu me agradei de você? A mulher aí foi que ficou corada ali. Meu Deus, será que esse senhor está falando a verdade? Eu me agradei de você porque eu procurei uma mulher com caráter e não uma mulher que está se expondo. Você quer casar comigo? A mulher não teve um infarto porque ela era jovem, mas estremeceu todo dia, ficou assim, não olhava nem para o homem. Quando nós estamos diante do noivo, a gente não ousa olhar para a cara dele, não, a gente cai. João encostava a cabeça dele aqui perto de Jesus. João, quando foi chamado para ver as coisas, e quando eu vi ele, eu caí como morto. Ele tocou-me com a mão e me deu forças. O mesmo Jesus Cristo, que ele na terra andava abraçado, que ele aprendeu o amor com Jesus Cristo, por isso que o tema de hoje mesmo é João, o mensageiro do amor. Ele agora não podia se levantar. Mas o que foi que aconteceu? Ele disse, olha, continue assim, que eu já escolhi a minha noiva. Daqui a 1 ano eu virei te buscar para a gente se casar. Se a mulher tivesse com fome, porque estava sentindo cheio da comida, passou fome, passou tudo. Aí você aceita? Ela disse, sim, senhor, eu aceito. Pronto. Foi-se embora, e ela ficou lá feliz, continuou a lavar prato, e cada um disse, será que você agradou de mim? Outra, será que você agradou de mim? Cada um perguntava, eu pisquei o olho para ele, será que ele gostou? Eu sorri para ele. Teve alguma que disse assim, eu levantei fazendo que ia atacar minha sandália, botei um pé assim para atacar minha sandália, para ele ver minhas pernas. Será que ele olhou? Aí começou, e você? Já foi gozando da menina. Ele chegou aqui e disse que ia casar comigo. Rapaz, não teve risadagem maior do que aquela, não. Quá, quá, quá. Olha, ele veio aqui pegar Marinha, disse que vai casar com Marinha, sei que lá. Mas foi aquela risadagem medonha. Quando passaram-se os dias, lá se vai a menina se ajeitando, comprando uma coisa, comprando outra. Tu está fazendo o quê, Maria? Ele disse que eu me preparasse. Qual foi a resposta que ele deu para nós? Que a gente estivesse preparados. E como é que a gente pode nos preparar?
é servir a Ele, respeitar a Ele, servir a Ele, que para nós não tem promessas de escravidão. Para nós gentios não tem promessa de ser preso para pagar os erros. Para nós gentios temos promessa de que, quando falharmos, clamar ao Senhor Deus da glória, que Ele atenderá como advogado. E como advogado Ele vai nos perder? Já viu advogado bom perder causa? Porque o advogado não pode perder de jeito nenhum, porque é a única coisa que já aconteceu e que acontecerá, é que o advogado se torna juiz. E então, naquele dia, ninguém. O Satanás é muito invejoso. Ele perdeu porque ele pensava que ia ser igual ao Salvador. Aí ele começou naquele orgulho dele e ele perdeu. Como ele perdeu? A inveja dele. E ele conhece as palavras de Deus, que não vai ter chance. Ele disse, eu vou lascar todos os servos de Deus, sejam eles judeus, sejam eles gentios, vou lascar tudinho. Aí começou a fazer aquela acusação. Ele faz a acusação e Deus mostrando que Ele cuida de nós. Nós estamos na mão de Deus. Nós não somos nada em valor individual, como o irmão Branco disse. Eu era nada e continuo sendo nada, mas só que a diferença agora, eu estou em suas mãos. Aleluia! Então a nossa natureza é a natureza de cristãos, de louvar, glorificar a Deus, orar pelos irmãos e não estar sussurrando, nem falando mal do irmão, nem julgando o irmão. Porque enquanto a gente estiver fazendo isso, nós estamos atrasando. E quando chegar o tempo mesmo, aquele que estiver atrasado, são virgens dessa, conhecia Deus, louvava a Deus, fazia também pregações em nome de Deus, curava, como está lá em Mateus 7, 21 e diante. Em teu nome fizemos maravilha, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos todas as coisas. E ele dirá, aparte de mim. Aparte de mim, vós que praticais a iniquidade. Filhos da serpente. Filhos da serpente. Quereis que eu vou dar a salvação? Onde foi que aqueles filhos da serpente quiseram adorar a Deus? Nenhuma vez que iam para saber que ele tinha muita sabedoria, mas queria achar um pontinho para derrubar ele. Até na hora do casamento, agora na hora de falar, eu já vou terminar, na hora de falar em ressurreição, vou pegar ele agora. Mexe. Uma mulher casou com o marido e morreu. E vieram mais 6, completaram 7. Todos morreram, depois morreu a mulher também. E lá no outro lado, mestre, ela vai ser mulher de quem? Aí, na ressurreição, saduceus, que não creem na ressurreição. Aí Jesus disse, olha, lá no céu, não se dá em casamento, não tem casamento, não teremos glândulas sensuais. Lá no céu seremos como os anjos. Por isso que eu disse que todo que dissesse, não tivesse vergonha de dizer que é noivo de Cristo, não, porque não é sexualmente, não, é espiritualmente. Aí ele disse, então não se dá em casamento. Outra coisa, quem vai para o céu são os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Que foi que Jesus disse para eles? Tem aquele negócio, até no programinha de Chaves, que quando o cara diz e ele não entende, foi o que ele quis dizer. Aí ficar dizendo que foi o que ele quis dizer. Mas ele sabe que Deus está dizendo que eles eram mortos. Então não iam para o céu. E Jesus sempre tratou ele tratou os pecadores, as meretrizes com total respeito.
Mas em relação aos saduceus e fariseus, dizia hipócrita, faz hipócrita, só tinha acusação contra eles. E quando ia fazer uma parábola, fazia que deixava eles cabeça mais doida ainda. E quando Pedro, sempre é Pedro, que foi tão criticado, eu acho que você chega lá na glória, chamado de advogado de Pedro e de Jacó. Aí quando chegou Pedro, Senhor, tu só fala para a gente em parábolas, e depois explica, por que tu não explicasse a eles? Qual foi a resposta de Jesus? Não expliquei porque ele estava muito apressado, ele foi embora, foi isso? Foi? Não foi isso. Deus, eu não explico para eles, para que eles vendo e ouvindo, não creiam, e eu tenho que salvá-los. Não é verdade? Então Jesus não queria salvar. João batizando a mesma coisa, João Batista, e várias vezes mostrou, e esse povo, agora Jesus manda a gente pregar a toda criatura que nós não sabemos. Pode ser aquele ali que seja alguém que precisa da pregação para se converter, mas aqueles que são filhos da serpente, aqueles que são filhos do mal, está lá escrito que a família do ímpio, é mais ou menos assim, que não entrará no reino dos céus. Mas, pela graça e misericórdia, nós estaremos lá. Então, olha, eu vou ler João na próxima. Deus abençoe. A igreja foi abençoada? Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigado. Ore por mim e que aquele que quiser dar um likezinho, eu agradeço. Amém? Deus abençoe a vocês todos, irmãos. Amém.